Nós devemos, como a palavra nos orienta, eu já quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, em Malaquias, capítulo 3. E nós faremos a leitura dos versículos 16 a 18 apenas. Malaquias, capítulo 3, do versículo 16 a 18. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Se você tiver dúvida, vai lá para Mateus e volta um pouco, que você chega em Malaquias. Se a tua Bíblia não for daquelas que tem as 4 páginas em branco, para representar os 400 anos de silêncio, você só vai voltar uma página. Porque hoje, para economizar um pouco, eles estão tirando aquelas 4 páginas em branco da Bíblia. Eu acho que nem tem mais, né, pastor Anderson? Acho que acabou. Eu nunca mais vi. Mas vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículos 16 a 18. Os irmãos que encontraram, digam amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Feche seus olhos. Mais uma vez clamamos a ação poderosa do teu Espírito, sabendo que a tua palavra é viva, eficaz, poderosa, que ela fala por si mesma. Nós já te agradecemos, porque sabemos que sairemos daqui mais uma vez ministrados e renovados pelo Senhor. Mas, ó Deus, o teu Espírito nos ajuda a entender ainda mais e a desvendar aquilo que para nós é um mistério, mas o Senhor descortina e nos mostra qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, nesta noite, ministra mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela traz uma resposta ao seu povo, porque no versículo 15, que eu não fiz a leitura, mas vou mencioná-lo agora, há uma reclamação por parte do povo. Na verdade, a partir do versículo 14 de Malaquias 3, que você está aí com a sua Bíblia aberta ou acessado, fica aí. E aqui é uma reclamação do povo. No versículo 14, o profeta fala para eles assim, ó: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Realmente esse texto vem para nos ajudar a pensarmos um pouco em tudo aquilo que nós passamos neste ano. E eu sei que neste ano alguns enfrentaram perdas, luto, perdas sentimentais, perdas na área financeira, perdas de um modo geral. Mas a pior delas é a perda de um ente querido. E aqui o povo ainda dizendo, olha, a gente até andava de luto diante do Senhor, e a gente fazia algo para que nós não nos desviássemos da vontade de Deus. Mas, por fim, como eles disseram aqui no versículo 15, nós reputamos por felizes os que são soberbos, os que cometem impiedade, porque eles prosperam, sim, eles tentam ao Senhor, mas eles escapam. A resposta de Deus vem imediatamente. Se você chegou a pensar nisso neste ano, se você ainda está pensando nisto, porque perdeu algo, pior ainda, porque perdeu alguém, o Senhor tem uma resposta nessa noite para você. Os que temem ao Senhor, Ele tem um memorial escrito diante dele. Ele não se esquece, Ele não se esqueceu, Ele não se esquece
e Ele não se esquecerá de você jamais. Deus tem um memorial. Deus lembra de mim e de você. Enquanto o povo estava reclamando, inútil é servir a Deus, a partir do versículo 16 até o 18, que eu fiz a leitura com os irmãos, vem a resposta à reclamação. Porque para começar, o versículo 16, a parte A fala: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Esses que temiam ao Senhor e falavam uns aos outros, agora reconhecendo que o Senhor atentava e o Senhor os ouvia, eles então começam a falar a respeito da importância. Esse texto na verdade está falando a respeito da importância da nossa comunhão com Deus. Como é importante termos comunhão com Deus. Eles só puderam chegar a esta conclusão, eles só puderam se despertar e abrir os olhos de que Deus sim se atentava e que sim, Deus estava ouvindo o clamor, o lamento, as orações deles, porque eles estavam em comunhão com o Senhor. Uma dica, não só porque estamos no final do ano e iniciando um novo ano, embora é nesse tempo que a gente acaba fazendo um balanço e relembrando coisas que a gente precisa refazer, precisa melhorar, mas uma dica aqui para você nunca mais esquecer: nunca, jamais saia da comunhão com Deus, porque aqui a resposta veio diretamente para os que temiam ao Senhor. A resposta veio diretamente para aqueles que tinham comunhão com Ele, e estes sim enxergavam e diziam um ao outro, não todo o povo, como talvez aqui nesta igreja agora, infelizmente, não todos creem, nem sempre nós cremos igual, ou de maneira única, mas aqueles que de fato têm comunhão com o Senhor, chega a esta conclusão maravilhosa: o Senhor atentava, e o Senhor nos ouvia. Houve tempo de tristeza, houve tempo de perda, houve tempo de algum tipo de desilusão, houve, mas o Senhor atentou a tudo e o Senhor nos ouvia. Aí estes mesmos começam a dizer: o Senhor, Ele tem um memorial escrito diante dEle, para os que o temem, e para aqueles que se lembram do seu nome. Neste momento, Deus está propondo aqui um relatório a respeito da vida dos seus servos consagrados a Ele, e dizendo: eu sei exatamente como vocês são, e eu não perdi vocês de vista. Eu não perdi vocês de vista. Vocês são meus filhos, como ele fala aqui no final do versículo 17. E como um filho que serve ao seu pai, eu também protegerei vocês. Aqui acaba que entra também no versículo 17 em diante, uma palavra de escatologia, sobre os últimos tempos, sobre a proteção de Deus, sobre aqueles que o amam, sobre aqueles que o servem, que de maneira particular, por serem tesouro dele, como inicia aqui o versículo 17, naquele dia que eu mesmo preparei, diz o Senhor, eu poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Mas mesmo que esse texto tenha sim, esse endereçamento para a escatologia, para os últimos dias, profeticamente falando, também é um texto aplicável à minha vida e à sua vida no tempo presente, porque quando nós pensamos no memorial, nós sempre temos que ter em mente que ele trata do passado, ele muda o nosso presente e ele abre os horizontes para o futuro. Então quando o Senhor fala aqui, é uma proteção para o tempo da grande tribulação, mas nós não estamos ainda na grande tribulação, mas estamos no mundo que jaz no maligno, mas nós estamos num mundo em que nele nós temos aflições,
E este mesmo versículo pode ser aplicado à minha vida, à sua vida, nesse tempo que nós vivemos, como um versículo que nos garante que Ele não deixou de atentar às nossas vidas, Ele não deixou de nos ouvir, e no tempo certo, naquilo que nós precisamos, Ele vai nos poupar enquanto estamos nessa caminhada, e enquanto estamos indo rumo ao final dos tempos. E quando chegar no final dos tempos, Ele está prometendo pela sua palavra profética aqui: eu pouparei o meu filho, eu pouparei aquele que me serve. Versículo 18: quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, quanto mais esse mundo se torna tenebroso, quanto mais esse mundo se torna difícil de viver, Deus, Ele tem uma promessa para quem o serve. Olha o versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E até mesmo nas decisões diárias, e até mesmo nos problemas que eu e você venhamos a enfrentar, há uma diferença muito grande entre aquele que serve e não serve a Deus. O que não serve a Deus, por exemplo, ele fica inconsolável diante do luto, da perda, porque se ele mesmo não tem certeza da salvação dele, também não tem certeza da salvação do ente que se foi, do parente, do amigo, do tio, do avô, do esposo, da esposa. Ele não tem certeza de nada sobre a vida daquela pessoa. O sofrimento é ainda maior. Mas há uma diferença para aquele que serve a Deus, porque neste momento mesmo de perda, nós sabemos que aquele irmão, aquela irmã, aquele nosso querido, querida, está com o Senhor. É sobre isso que o Senhor também está falando nessa noite, comigo e com você. Mas eu quero falar sobre memorial, que quando a gente tem um memorial, quando a gente pensa realmente nas promessas do Senhor, nós temos mais ânimo ainda para avançarmos e para enfrentarmos as situações adversas deste mundo. Neste tempo de mudança de ano, é comum nós relembrarmos as promessas. E por isso, falarmos sobre memorial cabe bem no dia de hoje. E eu vou dizer algo para você: ai pastor, mas eu posso ficar com esse negócio de memorial? Parece que é um misticismo, parece que é uma crendice, parece que é um negócio que a gente tem que evitar, porque pode virar idolatria, porque eu pego num negócio, eu creio naquilo. Não, não é disso que eu estou pregando, irmão. Nunca pregarei sobre isso. Mas memorial é algo que eu e você precisamos sim cultivar na nossa vida, porque Deus disse que Ele tem memorial. Ele disse que Ele guarda as promessas dEle escritas, para mim e para você. Então quando você se lembrar de uma promessa do Senhor, trate essa promessa como memorial e escreva. Isso eu posso falar para você que você deve fazer, porque é a forma também de nós verbalizarmos a palavra de Deus. Nós podemos orar com embasamento na palavra de Deus. Quem veio na quarta-feira sobre uma vida poderosa de oração, eu falei sobre isso, o tipo de oração com embasamento na palavra de Deus, que você ora a palavra de Deus, e você pode escrever as promessas de Deus. Isto é memorial. A palavra memorial na Bíblia, ela refere-se a algo que vai me fazer, vai te fazer lembrar de um evento que foi significativo para o povo de Deus. Pode ser uma história de Israel, uma guerra vencida pelo povo de Israel, e que a gente pode aplicar à nossa própria vida. A sombra do que Deus fez na vida do povo de Israel, aquela vitória que Deus deu, agora eu também posso ter essa mesma vitória. Isso é um memorial, porque eu creio que o mesmo Deus que agiu naquele dia, age hoje também. Então o memorial, ele serve para nos lembrar de um evento significativo, de uma promessa de Deus na palavra, de uma obra de Deus na vida de um servo, de uma serva dele aqui na palavra de Deus, ou até em alguém próximo a nós, mas que Deus agiu poderosamente na vida do seu povo. Então o memorial, ele serve para nos lembrar de que Deus é vivo e poderoso.
Hoje nós tivemos um memorial sobre a morte de Cristo, mas que eu fiz questão de mencionar no final. Mas ele ressuscitou, ele é vivo, ele vive. O memorial, ele é estabelecido para que as pessoas não se esqueçam de algo que foi muito importante. Há 15 anos mais ou menos, num retiro de pastores lá em Sumaré, retiro dos pastores retiro anual da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Olha que nome grandão. Trouxeram um pastor batista, não sei de que estado, não lembro agora, e ele pregou sobre memorial, faz 15 anos mais ou menos. E aquele dia, no final ele fez um apelo, no final daquele retiro, não naquele dia, no final daquele retiro, no último dia, ele fez um apelo, sobre todas as histórias que ele contou, e ele disse: se você crê que Deus pode mudar a tua sorte, a tua vida, o teu ministério, como mudou do profeta tal, do rei, de Davi, e tal, vem à frente. E os pastores que foram à frente, quando chegaram lá, ele falou assim: eu gostaria que vocês levassem embora um memorial. Aí eu já pensei: vixe, o que esse cara vai fazer aqui? Porque nós, batistas, infelizmente, isso também foi esse pastor que falou lá, 15 anos eu nunca mais esqueci. Nós ficamos com medo de alguns símbolos durante a história da plantação da igreja, não batista só, da igreja protestante. Nós começamos a temer, a ficar com medo de alguns símbolos, e ele disse lá naquela manhã, final da manhã, e eu nunca mais esqueci, por causa do nosso medo em desagradar ao Senhor, nós deixamos um segmento religioso levar a cruz. Nós deixamos um outro segmento religioso levar o poder do Espírito, porque nas igrejas batistas há algum tempo não podia falar sobre o poder do Espírito. E depois, ainda por causa do medo, nós deixamos um outro segmento levar a prosperidade, só que eles pregam de maneira deturpada, errada, e nós que conhecemos a palavra e podemos falar para cada membro da nossa igreja o que é a verdadeira prosperidade, não pregamos porque temos medo. E ele falou: então hoje eu vou pôr mais medo em você. Aí ele pegou, pediu para os amigos dele lá: traz para mim o que eu pedi para vocês separarem. Aí os caras trouxeram um monte de pedra, e ele pegou e falou assim: a única coisa que eu encontrei aqui no retiro, aqui nesse acampamento, nesse sítio, foram pedras. E se você quiser se lembrar desse dia, não é para você orar sobre a pedra, não é para você chorar sobre a pedra, não é para você pegar a pedra, bater na testa, é para você lembrar desse dia. Leva uma pedra. Irmãos, mais da metade do que estavam na frente foi sentar, revoltado. Eu fiquei lá, peguei uma pedra. Eu falei: eu não quero esquecer desse dia. Deu para entender o que é memorial? É você não se esquecer. Mas eu não sei onde a pedra foi parar. Eu preciso voltar lá e pegar outra pedra. Deus precisa trazer esse cara de volta. E ele trazer. Agora ele vai poder trazer uma pedra desse tamanho, porque os pastores mudaram bastante, graças a Deus. Ele falou: só leva e coloca como um memorial. Enfim, meus irmãos, o memorial, Deus tem memorial. E o memorial, ele serve para que eu e você não nos esqueçamos do que Deus fez. Eu cheguei a escrever uma mensagem aqui para eu não esquecer de falar também sobre o memorial. O memorial, ele é bíblico. O memorial, ele é litúrgico, ele cabe no culto, porque eu posso terminar o culto dizendo: não saia daqui sem aplicar à sua vida esta palavra. Eu estou criando em você um memorial. E quando eu falo assim, e chegando durante essa semana, quando você estiver enfrentando um problema específico, lembre-se da palavra que foi pregada aqui nessa noite. Eu estou criando em você um memorial. Deu para entender? Então o memorial litúrgico é no sentido de que você aplica a palavra para as pessoas não esquecerem dela. Também tem a explicação teológica para o memorial. Mas o memorial, ele é muito mais do que isso. Ele é mais do que litúrgico, ele é mais do que teológico. O memorial, ele é uma instituição estabelecida por Deus, que nos reporta ao passado
quando nós lemos uma experiência de vitória, de manifestação do poder de Deus na sua palavra, o memorial dá sentido ao presente, porque ele aumenta a nossa fé. Quando a gente lê, por exemplo, o texto, Deus declarando através do profeta: bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz, pensamento de bênção, pensamento para que vocês cresçam, para que vocês prosperem. Não é bênção ouvir isso? Então, quando eu relembro a palavra de Deus, dá sentido ao meu presente. Mas o memorial, ele nos abre para o futuro. Irmão, se eu não me lembrasse de tudo que Deus já prometeu na sua palavra, de tudo que Deus já prometeu a mim, usando a vida de pessoas, servas, homens e mulheres de Deus, e se eu não me lembrasse dos feitos do Senhor na minha vida, há muito tempo, eu teria voltado a fazer o que eu fiz com muita excelência também, e hoje eu seria talvez numa empresa aí dessas grandes, um diretor de RH, e estaria ganhando muito dinheiro. A minha esposa estaria hoje, eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês aqui, ela estaria hoje, se não tivesse no quadro da diretoria da empresa que ela trabalhou, ela estaria entre os gerentes regionais daquela empresa, porque faltou isso aqui para ela chegar lá, quando ela foi lá e abriu mão de tudo, em 2005, foi por causa de memoriais, que nós nos mantivemos firmes no Senhor. E eu quero que você vá para mais um ano, crendo, que aquilo que ainda não se estabeleceu neste ano, Deus, pela sua palavra, Ele vai cumprir, Ele pode cumprir, e Ele vai cumprir no próximo ano. Nós temos memoriais conhecidíssimos na Bíblia. Por exemplo, o memorial mais conhecido é o que nós celebramos hoje, que é a ceia. Jesus, antes da sua morte, Ele mesmo instituiu a ceia, para que fosse celebrada como memorial do seu sacrifício por nós, para que a igreja primitiva não se esquecesse, para que os primeiros crentes do primeiro século não se esquecessem, mas que chegasse essa palavra até nós, até hoje, e nós nos lembrássemos e relembrássemos e relembrássemos da sua morte. É um memorial, é o nome dado, inclusive, para nós batistas, na nossa declaração de fé, ou declaração doutrinária das igrejas batistas da convenção. A ceia do Senhor é para nós um memorial. Nós não podemos nos esquecer jamais do sacrifício de Jesus. Eu estou falando de memorial, parece que de trás para frente, mas é porque são os mais conhecidos e os mais utilizados. Até por causa da nova aliança, do Novo Testamento, do Evangelho. Nós, quando falamos de memorial, o primeiro que a gente se lembra é a ceia do Senhor. Um outro memorial também, Deus fazia questão: todo ano vocês vão se lembrar do que eu fiz por vocês lá no Egito, em que eu tirei vocês da escravidão, e que ainda poupei os filhos de vocês, porque foi pelo sangue nos umbrais, que quando o anjo passava, ele sabia que ali era uma casa marcada, era uma casa do seu povo, e aí ele visitava as outras casas que não tinham sangue no umbral, e ali o primogênito morria. E Deus instituiu o que para o seu povo naquela época como memorial? Quem lembra? Vamos lá, o que foi, igreja? A Páscoa. A Páscoa para o seu povo, para o povo do Antigo Testamento, era um memorial para relembrar a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. Para nós hoje, a Páscoa é para nos lembrar que Jesus, que é a nossa passagem das trevas para a luz, do lamaçal do pecado para a purificação, da separação da comunhão com Deus para uma vida de comunhão com o Pai, do castigo eterno reservado para nós, para uma vida eterna com Ele. Hoje Jesus é a nossa Páscoa. Como se esquecer disso?
É um memorial. Estou voltando. Estou indo de trás para frente. Tem um memorial que Deus fez depois do dilúvio, que nós temos relatado na palavra de Deus. E Ele fez aparecer no céu um arco-íris. E fez dele um memorial. E Ele disse naquele momento, para que toda vez eu me lembre que eu não destruirei mais a terra com água. Então Ele mesmo estabeleceu um memorial para dizer que Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Deus ainda disse, lá em Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15, esse eu quero fazer a leitura com você. Vamos lá? Êxodo capítulo 3. Hoje está facinho de encontrar os textos, irmão. O segundo livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha o que Deus diz aqui, se memorial não é algo sério. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Agora no 15 vem o memorial. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele estabeleceu sobre o seu próprio nome um memorial. Quando ele profere o seu nome, eu sou o que sou, para Moisés, ele disse, você vai declarar assim aos filhos de Israel, que eles precisarão se lembrar de mim por este nome. A maneira como ele fala aqui, ele está estabelecendo um memorial para que todas as gerações, ao se lembrar de Deus, possam de fato designá-lo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero nessa noite te perguntar, e em nossos dias? Qual o memorial que nós temos? Porque, pastor, mas até agora eu ouvi que eu tenho que lembrar do que Deus fez para o povo, a partir do que Deus fez para o povo, ou fez na vida de um servo, de uma serva, Deus pode fazer na minha vida, isso vai me dar esperança, abrir o meu coração, os meus olhos para o futuro. Mas quem disse que você não pode ter experiências que se transformem em um memorial? É claro que você também precisa ter experiências assim. Nós vemos, por exemplo, o salmista Davi, em 2 textos, lá de Salmos. O primeiro está no capítulo 30, no versículo 5, a parte B. Ele fala de tudo que ele estava vivendo, ele fala a respeito da graça alcançada e que ele foi liberto, recebeu uma libertação do Senhor da morte. E aqui no versículo 5, na parte B, ele diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa declaração do salmista Davi é um memorial. Todas as vezes que ele passava por uma situação de tristeza, de enfermidade, de perda, ele chorava. Mas ele sempre se lembrava, pode vir o choro, mas a alegria já vem em seguida. O choro vem à noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual é o memorial que você tem do Senhor na sua vida? Salmo 103, versículos 1 e 2, não dá para esquecer desse salmo. Que ele diz, salmista Davi também, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Isto é criar um memorial.
eu não quero me esquecer de tudo que o Senhor fez por mim até agora. O memorial fala do passado, reflete no nosso presente e nos abre, nos renova para o futuro. E a sombra, Senhor, do que eu passei de ruim neste ano, eu abro agora o meu coração ao Senhor para que o Senhor me ajude e eu não experimente esta experiência novamente. Senhor, a sombra das bênçãos que o Senhor derramou na minha vida neste ano, Senhor, repita as tuas bênçãos na minha vida no próximo ano. Eu tenho 2 memoriais e sobre promessas cumpridas na minha vida. Eu não sei exatamente a ordem delas, porque eu era muito criança. Mas é uma experiência que eu não esqueço jamais. 2, né? Que eu não esqueço jamais. A primeira delas, eu estava sentado na primeira fileira, olhando um grupo de louvor, cantando e tocando, e aquela época, eu vou revelar minha idade aqui, hein? 1983, 1984, eu tinha entre 8 e 9 anos de idade, e eu estava sentado bem na frente. Geralmente as pessoas que sentam na frente, Deus tem um propósito muito grande. Vixe, domingo vai ter uma briga para sentar na frente. Mas eu estava sentado na frente, e um pastor, eu vou falar o nome dele, você vai falar, ele é pastor ou é bispo? Não, o nome dele era bispo, então pastor bispo, ele sentou ao meu lado, e cochichou no meu ouvido, e aquilo era raro nas igrejas, era raro não, estava começando nas igrejas ainda, ministérios de louvor, com banda, gente tocando, e ele cochichou no meu ouvido e disse assim: você já serve ao Senhor com integridade desde os 3 anos de idade que eu te conheço, e Deus vai te abençoar, e você terá com você como ministério, e será bênção na tua vida, um ministério de louvor e uma banda melhor do que essa. E eu gravei aquilo. Eu não sabia o que era tomar posse, nem fazer oração de memorial, de nada. Eu falei: Senhor, no meu coração ali, de 9 anos de idade, no máximo, eu orei ao Senhor, eu quero isso para a minha vida. E depois veio o meu bisavô e falou assim: eu estou para partir. Mas ele demorou uns 5 anos ainda para partir, graças a Deus, né? Eu estou para partir, e esta homenagem que eu recebi, a respeito do que eu fiz muito pouco para a obra de Deus, está guardada até hoje na minha casa. É o recorte do jornal Batista, que contou a história dele, com o tema: uma brasa viva incendeia o sertão. Por isso, quando eu vou para o sertão do Ceará, do Piauí, eu me apaixono, porque tem história, tem memorial para mim ali. E aí, ele me deu o recorte do jornal, que contava a história dele, e uma placa que ele recebeu, por causa daquela matéria que o pastor enviou para o jornal Batista, e naquela placa tinha 2 homenagens ali, por causa da matéria e também porque ele era o membro fundador da igreja lá em Palmeira do Oeste. E ele falou assim para mim: eu vou deixar com você, porque você vai levar a minha história adiante. E eu, doido para ser cantor famoso, e eu tinha nessa época acho que uns 11 anos, ele falou assim para mim: olha, você vai levar essa história. É um memorial, irmãos. E ali ele começou a dizer: você pode cantar, continua cantando, mas você será um pastor. Batista, do papo roxo, do papo amarelo, como é que fala? Nem sei. Ele disse: você vai levar esse ministério adiante. É um memorial para mim. Então, quando você pensa em desistir, você precisa se lembrar daquilo que um dia Deus falou com você. Porque enquanto a gente também está vivendo, mesmo que é um cumprimento de promessa, mesmo que a gente esteja no centro da vontade de Deus, mesmo que a gente esteja andando no propósito, às vezes a gente precisa abrir mão de certas coisas, e isso nos traz, nem que seja lá no fundo, mas alguns
externaliza até, a gente fica desesperado. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Esteja realmente no Senhor, ligado no Senhor, porque o Deus que disse, no primeiro texto lido aqui de Malaquias 3, que tem um memorial com o seu nome, sobre tudo que Ele vai fazer por você e em você, é o Deus também que nos quer relembrando tudo que Ele fez, para que aquilo que foi o nosso passado, reflita no nosso presente, e nos abra para o futuro que Ele tem para nós. Quero que você feche seus olhos agora, e encerrando a mensagem dessa noite, eu peço a Deus, que crie em nós, crie em meu coração, em seu coração, ainda mais, o desejo por viver as suas promessas. Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti, para que tudo que o Senhor já realizou, tudo que o Senhor fez até agora, nos ajude a entender no presente, que ainda é só o começo, e que assim abra os nossos corações e mentes para um futuro. Aqui estão os Teus servos e servas, ó Deus, que querem desfrutar da Tua graça mais e mais, mas eles não querem se esquecer de nenhum dos seus benefícios, como o salmista declarou em Salmo 103, versículo 2. Não deixe que a minha alma se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Senhor, abra o nosso coração, abra as nossas mentes, e coloca nela, na nossa mente, o memorial, para que nós não nos esqueçamos de Ti, e não nos esquecemos das Tuas bênçãos, e não nos esqueçamos do Teu poder, e não nos esqueçamos de tudo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor é, o Senhor também faz, porque o Senhor é poderoso. Eu quero nessa noite fazer só um apelo. Não é para você vir à frente para viver memorial, para fazer um memorial. Isso você vai levar no seu coração. E essa semana, como eu já disse, é um memorial para você. Coloque no papel aquilo que um dia você já ouviu de Deus, lendo a sua palavra, ou por uma palavra específica. Escreva num papel e torne ele um memorial. Senhor, eu quero receber as Tuas bênçãos a partir daqui, porque eu tinha me esquecido. Então isso é você e Deus. Mas tem uma questão: se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não há como você iniciar um memorial, porque o primeiro texto lido de Malaquias capítulo 3, exatamente o versículo 17, disse assim: porque eu farei na vida daqueles que são fiéis, como um homem faz pelo seu filho que o serve. Então, se você não serve ao Senhor ainda, não tem como estrear o memorial. E que história você tem para contar sem ser a habitação do Deus vivo? Começa por aí. Alguém nessa noite que entendeu essa palavra e quer escrever uma nova história, e quer a partir de agora viver um memorial em sua vida. Aí onde você está, entregue a sua vida a Jesus e levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Amém. Amém. Se você também quer se reconciliar com o Senhor, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há mais alguém? Amém. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero orar por essas pessoas que levantaram a mão daqui. Amém. Glória a Deus. Senhor,
Abençoa os teus servos e servas que levantaram as mãos agora. E dizendo: eu não conheço todos que levantaram as mãos, e talvez eles estejam entregando a sua vida a Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida. Sobre aqueles que estão se reconciliando com o Senhor, ó Deus, restaura a história deles, para que os memoriais sejam renovados e revividos, para a honra e glória do teu nome. Neste ano de 2024, ó Deus, nós guardamos na nossa memória, e é um memorial para nós, tudo o que o Senhor fez e realizou. E aquilo que por acaso, aos nossos olhos, não aconteceu como nós achávamos que deveria, o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Pelo contrário, o Senhor estava sempre atento, e o Senhor nos ouvia. Então continua nos abençoando, nos ajudando, nos usando, e no momento da nossa fraqueza, nos levantando, para que nós vivamos plenamente o que o Senhor tem para nós, como o Senhor teve e realizou na vida de tantos servos. São belas histórias, nos inspiram, mas nós queremos, como memorial, vivermos essas histórias em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.